Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Vamos ficar em pé para fazer uma leitura da palavra? O texto desse primeiro momento, agora à noite, está em Salmos, o número 32. A gente vai ler do 1 a 11, o Salmos 32 todo. Assim diz a palavra do Senhor, verso 1. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo o espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu instituirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freio e redeás, caso contrário não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos ensina tudo que nós precisamos fazer, Pai, e ser. O Senhor nos ensina como nós devemos nos portar. E diante disso, Pai, eu quero entregar essa noite, os nossos corações, nossa vida, a nossa mente, ó Pai, que muitas vezes fica perturbada diante de tantas coisas que a gente tem para enfrentar durante as semanas que se vêm e que logo chegam, como o próprio amanhã. Mas eu quero te engrandecer agora, Pai, eu quero que o meu coração esteja na Tua presença, Pai. Desejo que o meu coração, o coração da Tua igreja esteja na Tua presença, Pai, para que nós possamos receber do Senhor a cura, receber do Senhor, ó Pai, os ensinamentos para que a gente possa seguir essa semana e no nome santo de Jesus, vencer as batalhas que virão e no caminho, Pai, levar também o Teu Evangelho, levar a Tua palavra, para que cada vez mais e mais pessoas venham a Te conhecer e a ter esperança de um futuro maravilhoso que o Senhor reserva para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Ainda em pé, vamos louvar e engrandecer o Senhor? Amém? Sou eu para que o grande Rei me
demonstrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou Filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Glória a Deus. E somos filhos de Deus pelo perdão e a graça que Ele nos concedeu. Amém? Então vamos louvar o nome do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e
pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós temos nossos informativos do dia a dia. Os irmãos podem se assentar. 30 segundos, comercial. Não, também faz parte do culto informativos. Os irmãos sabem dos nossos cultos regulares aqui na igreja. Então, hoje de manhã tivemos treinamento de palestra sobre treinamento de incêndio também. Todos os domingos a gente tem às 9h30 nosso EBD. Nós temos as 3 classes, né? Então, se você não está vindo, você está perdendo, então participe da nossa EBD. Às quartas-feiras, nós temos às 19h30 o nosso culto de oração. Então, se você pode vir, venha, que é um momento abençoado. E às 18h30, nós temos o nosso culto regular de louvor, adoração, aprender mais da palavra, que é o que nós estamos hoje. Amém, irmãos? Agora, os irmãos estão à vontade para trazer os seus dízimos, suas ofertas aqui no gasofilácio. Seu pedido de oração também tem uma caixinha ali para você depositar seu pedido de oração. E nesse momento, vou pedir então para os irmãos colocarem em pé novamente. Foi rapidinho hoje. Temos visitantes? Não, né? Todos são de casa. Então, todos bem-vindos, né? À casa do Pai, que vão estarmos juntos em comunhão. Vamos nos colocar em pé, então. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta nesse momento, fazer o seu Pix, quem está nos assistindo. Amém? Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo,
amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não Sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Chamar o pastor agora para o momento de oração. Podem sentar, meus irmãos. Graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos ter um período de intercessão, período de oração. Falei muito esse final de semana, estou quase sem voz. Essa voz não é minha, não me pertence, mas é bom falar. Teve um encontro de casais ontem, e a irmã Inajá e nós ministramos, e foi uma grande bênção. E a pessoa que me convidou vai ser convidada para fazer encontro de casais aqui na nossa igreja até o final do ano. É uma dívida, né? Ela faz parte do Casados para Sempre, e ela tem bastante bagagem, capacitação, e estará conosco aqui ainda esse ano no encontro de casais. Mas não faltem, hein? Não tem nem a data ainda, mas já estou falando para não faltar, tá bom? Guarda na agenda, não tem a data ainda, mas guarda na agenda aí que vai ser bênção, tá? Ela é psicóloga, ela é uma pessoa muito experiente e vai ser bênção. Nós vamos orar, interceder pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, né? Teve dia dos namorados recentemente, eu sei que vocês devem ter levado a namorada para almoçar, né? Ou para jantar, passear, ou vai no shopping só para olhar as coisas, como eu faço, mas não pode deixar passar em branco, né? Dia dos namorados.
E os que são casados, vocês sabem que são eternos namorados. Então a gente tem que reforçar sempre. Agradeço a presença dos irmãos da live que estão conosco aqui, distante, mas próximo. Venha nos visitar, faça-nos uma visita. Aparece aí o endereço, venha na Igreja Batista Metropolitana aqui na Lapa. E agradecemos a presença de todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Hoje também teve um pessoal que pôs fogo aqui de manhã, mas teve um pessoal que apagou fogo aqui, aprendeu a apagar fogo. Teve uma palestra de incêndio aqui, teve um professor aqui que deu aula de incêndio hoje. Quem não veio perdeu, né? Mas quem veio já vai poder. Espero que nunca tenha, só tem aqui. Espero que só tenha fogo do Espírito aqui. Somente. Mas se tiver fogo literal, tem os brigadistas aí que foram treinados hoje aí para poder apagar fogo aqui. Tá bom? Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pela presença dos irmãos aqui, ó Deus, na tua casa de oração, que vieram aqui prestar um culto em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo pela live. Que o Senhor abençoe da mesma forma. Que os louvores e a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, Senhor. Agradecemos porque o Senhor fala conosco. E pode falar, Senhor, fala conosco que os teus servos ouvem. Estamos aqui dispostos a te ouvir, a cumprir os teus mandamentos, a fazer a tua vontade, Senhor. O Senhor é maravilhoso, é um Deus presente, é um Deus que se move na vida daqueles que o temem, e por isso nós te agradecemos, ó Pai. E continuamos te pedindo, Senhor, por aqueles que ainda estão passando por algum problema de saúde. Lembramos, Senhor, do irmão Marcos, que está aqui conosco e que passou por uma luta e continua, Senhor, lutando. Pedimos que o Senhor acampe os anjos ao redor do teu servo, Senhor, para que ele possa se sentir confiante, saber que o Senhor faz milagres nas nossas vidas. E por isso nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor faz aquilo que é impossível para nós fazermos, o Senhor faz. Aquilo que para a medicina é difícil ou até impossível, para o Senhor tudo é possível. Te pedimos pela vida da irmã Luciane, que está terminando, ó Deus, as suas sessões de radioterapia, Pai. Mas ser com a tua serva, continue dando força, ânimo, para que ela possa ir até a última sessão indicada pela medicina, para que ela possa estar recuperada por completo, ó Deus. Assim também com a Jane Maciel, Senhor, visita a tua serva, e que o Senhor esteja protegendo a tua serva de todo e qualquer mal, que, ó Deus, a cura que o Senhor deu a ela possa ser em definitivo, meu Pai. Te agradecemos pela vida da Zene, ó Deus, que está já operada, Senhor, já fez o transplante de rim e está bem, graças ao Senhor. Te pedimos pela vida do Antônio Barbosa, nosso irmão Tonhão, Pai, que fez uma cirurgia recentemente do pé. Que o Senhor visite o teu servo e dê uma boa recuperação a ele, meu Pai. Queremos, ó Deus, te pedir pela vida da irmã Judite, que ela perdeu mais 2 familiares, ó Deus, recentemente, e nós queremos colocar diante do Senhor a vida da tua serva. O Senhor dá conforto, consolo do teu Espírito Santo na vida da tua serva, meu Pai. Pedimos também a Deus pelos nossos irmãos e também por aquele povo que está ali no Rio Grande do Sul. As águas baixaram, mas a luta ainda continua.
Os missionários estão ali ajudando, as igrejas estão ajudando. E muito obrigado, Senhor, por esse mover de tantos irmãos para ajudar um povo tão sofrido nesses últimos tempos, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é que nos motiva a ajudar os irmãos, a amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Obrigado por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Continue abençoando a vida desta igreja, Senhor. Que possamos crescer em estatura, em graça diante do Senhor. E numericamente também, Senhor. Continue abençoando, porque essa obra aqui é do Senhor. A casa é tua, Senhor. Faça como o Senhor bem entender. Usa-me apenas como instrumento nas tuas mãos para fazer a tua vontade, meu Pai. E juntamente com os nossos irmãos aqui possamos levar a tua palavra adiante, falar do teu amor grandioso e pregarmos a tua palavra até que o Senhor Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos até aquele dia que o Senhor Jesus voltará para levar a tua igreja. Prepara-nos a cada dia, Senhor, para vivermos uma vida digna, uma vida santa, pura e reta, para que quando o teu Filho amado retornar aqui, possamos subir juntamente com Ele, e estarmos aí contigo, meu Pai. Abençoa, Senhor, a palavra que vai ser ministrada hoje pelo pastor Xande. Que seja uma bênção nas nossas vidas, que seja profundo e que seja impactante, ó Deus, para as nossas vidas, porque a tua palavra impacta as nossas vidas. Fala, Senhor, através do teu servo, para que nós possamos ouvir e entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Abençoe esse ministério tão importante, ministério de louvor, Senhor, que é tão importante na vida da tua igreja. Abençoe cada um que esteve aqui nesta noite, Senhor, que veio buscar a tua face. E se tiver algum problema, alguma dificuldade, Senhor, que o Senhor esteja sondando os corações, esteja atendendo a oração que é feita neste lugar, meu Pai. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar as crianças aqui também, para elas irem para o culto delas. Muito bem. A taça que mais correu aí, olha. Não vê a hora de ir para a salinha, olha. Que gracinha. Vamos orar para essas crianças. Irmão, fique em pé, estende uma das suas mãos para estas crianças abençoadas aqui. Vamos abençoar essas crianças em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós queremos pedir toda a sorte de bênção na vida dessas crianças que aqui estão, Senhor. Desde a menorzinha da Radassa até a maiorzinha, Senhor, que o Senhor esteja alimentando espiritualmente a alma destas crianças nessa noite através do culto infantil, um culto que é feito na linguagem delas e que elas entendem e que o Senhor entende muito bem a linguagem destas crianças. Abençoe todo o ministério infantil, a liderança, os professores, para que possamos ter aqui crianças fortes, crianças abençoadas, crianças que sejam obedientes à tua palavra, meu Pai. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças podem ir, os irmãos podem ficar em pé, né? Ah, pode sentar, então tá bom.
Os irmãos podem se assentar. Vou chamar o pastor Xande. Vai conduzir o momento da palavra agora. Boa noite, pessoal. Agradeço a Deus, primeiramente, ao pastor Otaviano pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando nós nos dispomos a vir à igreja, nós chegamos aqui com sede, para que possamos ser instruídos, providos de tudo que é necessário, para a gente lidar com as circunstâncias, com as situações, sejam elas pessoais, sejam elas sociais, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Porque a palavra de Deus compreende tudo. Ela esquadrinha tudo. E ela traz à luz a tudo. E eu quero que vocês, ao ouvir essa palavra, entendam que é necessário a gente se esconder nela. Existe uma luta muito grande com seres muito poderosos, mais poderosos do que nós. Mas a palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se a gente se esconder nessa palavra, outro vai guerrear por nós. E ele é conhecido como todo El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém? Protegido por Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E nós vamos compreender esses princípios que Jesus usou para ser vitorioso diante do arqui-inimigo de Deus, do anjo caído, aquele que era o sinete de perfeição, o mais belo, mas que se rebelou contra Deus. E a palavra, antes eu vou orar rapidinho aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração essa intercessão rápida, pastor. O Senhor orou de forma plena por tudo. Mas eu quero diante do Pai pedir, Senhor, que o Senhor flua com bênçãos purificadoras, com bênçãos libertadoras. Que o Senhor abençoe, santifique, separe para si um povo justo, santo, e que pelo poder da Tua palavra possamos vencer tudo que nos atormenta, tudo que tira o nosso foco, tudo que nos entristece. Porque a graça do mundo é manifesta no rosto de um palhaço, que conta mentiras e piadas, às vezes escarnecendo da figura humana, ou às vezes, e na maioria das vezes de si mesmo. Mas a Tua graça é confortante. A Tua graça nos dá vida abundante. Por isso derrama a Tua graça neste lugar agora, em nome de Jesus. E que o Teu sangue vertido na cruz do Calvário tenha poder neste lugar agora. E na vida daqueles que me ouvem. É que eu te peço e agradeço. Pelo poder da Tua cruz, pelo poder que reside no Teu amor. Manifesto no Seu sacrifício. No nome de Jesus. Amém. E a palavra diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja, João Batista o batiza. Ele vai ao encontro de João Batista, fora do templo, no deserto. E João Batista o batiza, e antes de João o batizar, ele contempla a Trindade. A voz que fala do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em cujo sacrifício tenho prazer. O Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, Deus vivo, encarnado, e o Espírito Santo na forma de uma pomba,
A Santíssima Trindade ele manifesta ali. E João contempla o Messias de Israel. O prometido, o rei ungido. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele foi incumbido somente esta obra de batizar. E batizar o Filho de Deus. Veja, após isso, no ministério do Espírito Santo, ele é levado para o deserto. Ora, o que é deserto? Olha, a gente tem essa questão, né? Pô, cheio do Espírito, eu vou ser levado para um lugar de privação? Mas o que é o poder do Espírito Santo? É a vida onde existe morte. É a alegria onde existe tristeza. É a esperança onde existe desespero. É riqueza cercado de pobreza e de miséria. Deus não contempla o homem de acordo com as circunstâncias horizontais, terrenas, circunstâncias passageiras. Talvez passando por dificuldades, Deus esteja nos provendo uma condição de reter melhor a sua bênção. Ter capacitação para que a sua bênção seja multiplicada. Ninguém gosta de ser moldado, mas como um vaso, devemos reter a sua glória. Devemos ser cheios da sua graça, cheios do seu Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como se enche do Espírito Santo, pastor? O princípio é a fé. E a fé é dependência. E a dependência é manifesta quando você crê. Você depende da direção do Espírito Santo, que vai conversar com você por meio da Bíblia Sagrada. Amém? Então ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha isso. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Eu se jejuar 6 horas. Mas o que é o jejum? Veja, é claro, psicologicamente comprovado, que os nossos problemas emocionais fazem com que a gente coma mais. É engraçado que a comida mascara os nossos sentimentos. Ela prostitui ela afaga os nossos sentimentos. E a gente não contempla quem a gente realmente é. O jejum é saúde física. Sabe por quê? Porque quando você está pleno de alimento, e a gente, graças a Deus, de acordo com a modernidade, tudo, nós temos acesso a muitos recursos alimentares, principalmente no Brasil, que é uma terra farta, onde o agro é bem forte. Né? A gente tem uma mesa colorida, né? Muita provisão de fruta, de vegetais, de cereais. Nós somos abundantes em alimentação, e geralmente a gente come demais. Mas quando você jejua, o corpo, ele usa o alimento que você comeu. Quando esse alimento acaba, ele vai utilizar o alimento que está no sangue. Quando esse alimento vai diminuindo, ele vai prover o alimento que está no músculo. E quando esse alimento está numa condição de carência, ele vai matar as células defeituosas para gerar o alimento necessário. Tanto que nos primeiros dias do jejum, primeiro, segundo e terceiro dia, a pessoa tem dor de cabeça, porque ela está em acidose. Ela começa a gerar toxina, e ela começa a consumir toxina para gerar energia, para manter o corpo. Mas aí a sua alma é liberta. E a sua alma passa a mostrar para você quem você realmente é.
Quando nós temos a disciplina de organizar aquilo que nós alimentamos, nós nos alimentamos, nós não temos essa concupiscência de se fartar, mas nós temos a disciplina de comer, isto revela a nossa maneira de crer. E a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. Então, o tentador, cadê as figuras? Deu para aparecer as figuras aí que eu pus na apresentação? Ou não? Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pode continuar com essas figuras aí. Então, Jesus é tentado quando ele estava mais fraco, 40 dias e 40 noites. E você acha que ele não teve fome? Claro que teve. Satanás nos tenta nas nossas fraquezas. Ele se achega nos momentos de fraqueza, nos momentos de solidão, nos momentos de dúvida. Ele é estrategista. E conhecendo os seus ardis, da forma com que ele age, nós teremos capacidade de, ao compreender este inimigo, o modus operandi dele, nos proteger, nos defender das suas astutas ciladas. Aqui, ele coloca à prova se Jesus é realmente o Filho de Deus. Você acha que ele não contemplou a declaração do Pai? Você acha que ele não contemplou a presença do Espírito Santo com Jesus? Você acha que ele não sabia que Jesus era? Mas ele coloca dúvida. Ele traz dúvida. Continua aí na apresentação. Pode continuar. Pode continuar, pode passar. E a dúvida que ele traz para Jesus é: se você é mesmo o Filho de Deus, e você está com fome, transforma essas pedras em pães. Você acha que Jesus não teria esse poder? Você acha que Deus não tem o poder para transformar todas as pedras que sejam em pães para acabar com a fome? Para acabar com a miséria? Para acabar com o abandono? Você acha que Deus não tem esse poder? A maioria aqui, se não quase todos, têm e sabem que Deus tem poder para isso, mas Ele não o faz. Por que Ele não faz? Porque Ele entregou o governo deste mundo ao homem. Ele entregou o governo debaixo da sua soberania ao homem. Cabe ao homem ser o mordomo neste mundo. Ser aquele que administra as coisas humanas, as coisas terrenas. E a palavra de Deus nos ensina sobre muitas coisas. Ensinou a Israel a administrar como seria o reino. Ensinou a igreja primitiva a administrar como seria uma igreja através das epístolas.
E nós estamos aqui no Antigo Testamento. Nós estamos aqui antes da cruz. Nós estamos aqui quando vigorava a lei de Moisés. E Jesus vai usar estes livros da lei de Moisés para mostrar para o diabo que ele é o Filho de Deus, sim. Porque ele vai usar a sua palavra, a palavra de Deus, para mostrar para o diabo que ele está errado. Que a melhor maneira de se acabar com a fome não é dando pão, é conhecendo a palavra de Deus. A melhor maneira de se acabar com a injustiça, com a violência, com a miséria, com o egoísmo, com a corrupção, é se alimentar da palavra de Deus. É ter em primeiro lugar as coisas espirituais e eternas. É saber que nós somos providos de uma bênção espiritual e eterna. E esta bênção não tem fim. A partir do momento que a nossa perspectiva seja eterna, espiritual, ela vai influenciar na área terrena, material, temporal. Por isso que ele afirma que está escrito, nem só de pão vive o homem. O pão é o alimento necessário para a nossa subsistência. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós, às vezes, continua, Aline, pode pôr. Nós, às vezes, eu pus aí uma apresentação grande. Se você quiser, você tira uma foto com o celular, consulta na sua casa. Eu não vou citar todos os versos aí. Mas é bem claro que essa condição da igreja como ação social, ela tem um outro objetivo. Nós não podemos entrar na ação social como aquele que vai dar pão. Nós podemos fazer isso, mas qual é o nosso verdadeiro objetivo? Nosso verdadeiro objetivo é levar almas aos pés da cruz, é avivar a fé das pessoas, anunciar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que haja verdadeira restauração. Quando uma pessoa adentra uma igreja, um templo, ou ela está audível, está prestando atenção naquilo que está sendo pregado, e alguém faz um apelo, ela aceita o Senhor Jesus, ela passa a ter valor. Ela passa a ser levantada para que ela seja protagonista da mudança da sua vida. Que haja uma transformação, uma mudança da sua mente, que em grego chama-se metanoia. E ela passa a contemplar a vida com responsabilidade. Com uma responsabilidade pessoal de ser provedor. Porque a Bíblia afirma, digno é o homem do fruto do seu trabalho. Ou seja, se nós queremos viver numa sociedade justa, é uma sociedade que cria trabalho, não somente o assistencialismo. Por quê? Porque o puro assistencialismo, ele fica afagando a velha natureza. E a pessoa fica dependente daquilo que lhe é dado. Por que eu vou trabalhar se me vem de graça? Por que eu vou correr atrás e granjear, e me esforçar, e acordar cedo, se me é dado de graça? Por isso que no assistencialismo é passar verniz em cara de pau. Não vai mudar. Agora, quando nós damos o pão, mas ao mesmo tempo exigimos a conversão, buscamos a conversão, pregamos a conversão, e se essa palavra cair em terra boa, levar este homem à dignidade do trabalho, porque a dignidade vem quando a gente se sente útil. O ser humano foi criado, após a queda, para o trabalho. Por quê? É do suor, galera. É do suor. Depois da queda, é suor.
Então, o nosso foco como missionários é anunciar o reino. E isso é trabalho. Todo aquele que compõe, todo aquele que toca, todo aquele que limpa, todo aquele que abraça, todo aquele que afaga, todo aquele que trouxe esse copo de água. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Apesar de sermos chamados de servos inúteis, porque se Ele não quiser, não adianta fazer. Sem Ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Mas todo o trabalho que você fizer para Deus, para a glória de Deus, você está construindo um firme fundamento na sua vida espiritual. Mas o que esse mundo coloca? A preocupação. Em Mateus capítulo 6, Jesus deixa muito claro no Sermão do Monte: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou se vestir, porque o vosso Pai Celestial vos dá gratuitamente. Por que tipo de pai, a criança pedindo alguma coisa lhe dá pedra? Olhe para os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. Todavia Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, nem ceifam, nem guardam em celeiros. Todavia o Pai Celestial as alimenta dia após dia. Deus pode dar infinitamente mais a uma sociedade que o teme, e que serve a Ele, e que adora a Ele, e que aplica a palavra de Deus, colocando sobre a nossa liderança homens de ilibada reputação, que temem a Deus, que temem a palavra de Deus e que são chamados para servir ao seu povo. Não ladrões e corruptos e mentirosos e todo tipo de sorte de gente que não tem temor a Deus, nem compromisso com a gente. Aí nós vamos ver a sociedade mudar. Apesar de que a palavra diz que ela vai degenerar. Mas ali, em João capítulo 6, ali no versículo 26, ele acaba de multiplicar os pães. Ele multiplica pães e peixes às margens do rio Tiberíades, do lago Tiberíades. E aquele povo corre atrás dele. Ele vai para o outro lado, e aquele povo dá a volta naquele lago enorme, correndo atrás dele. Sabe o que Jesus fala para eles? Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem pão de graça. Vocês me querem colocar como governador, porque vocês não querem trabalhar, vocês querem comer pão de graça. E aí eles perguntam para Jesus: mas Jesus, qual que é a verdadeira obra? Qual é a verdadeira obra de Deus? Jesus responde: a verdadeira obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Veja, a verdadeira obra é crer. Logo, a base para a nossa ação deve ser a fé. E é a fé na palavra de Deus que nos traz o compromisso pessoal de nos submetermos a ela. Foi por isso que Jesus não multiplica aquelas pedras em pães, e foi por isso que ele não... Ainda hoje nós temos pobres e miseráveis no nosso meio. Porque a administração humana não teme a Deus. O Estado é um leviatã que consome as nossas riquezas. Porque é numa condição de liberdade econômica, que o povo realmente prospera. Dado a isso, ele usa o está escrito. Ele não age de forma sobrenatural, nem mostra nenhum tipo de sinal miraculoso para o diabo. Ele simplesmente se submete à palavra de Deus. E no auge da sua fome, imagina, 40 dias e 40 noites sem comer.
ele fala, está escrito, nem só de pão vive o homem. E se você olhar para a sociedade, quantos homens, mulheres e crianças não comem a palavra de Deus? Não conhecem a palavra de Deus. Pode ir para o segundo slide, Aline. Na segunda tentação, eu coloquei como o livramento. O que é o livramento? O diabo conhece a palavra de Deus. Ele é um anjo poderoso. Ainda há resíduo de poder nele. E ele consegue distorcer a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus de forma distorcida, para fazer-nos enredar pelo engano e mentira. Logo, você precisa estar bem protegido, bem alimentado, para não ser levado de acordo com toda a sombra de doutrina, de acordo com astutas condições humanas, ou tradições humanas, ou estruturas denominacionais, ou visões humanas distorcidas da palavra de Deus. Ele o desafia a se lançar de um lugar muito alto. Esse pináculo do templo, a Larissa passou, Israel com a Aline, lá no grupo de leitura bíblica, era muito alto, né? Sei lá, uns 50 metros, sei lá. Acho que você morre até antes de cair no chão, tão alto que é. E ele afirma de forma distorcida que os anjos vão te suster, que os anjos vão te segurar. Mas Jesus novamente se submete à palavra de Deus. E ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é esse mistério, esse mistério da mentira? Ele usa... Como é que eu vou traduzir isso de forma que vocês possam entender? Quando a gente vai numa festa, num show, existe uma catarse coletiva. O que é? Todo mundo ali embalado naquele som, e a gente fica se mexendo e pulando, e parece muito legal. É diferente da gente aqui, não é? Só pouca gente. Tem o louvor aqui. Mas a gente não entra nessa catarse emocional de alma, que a pessoa fica ali naquela discoteca, meu. É muito prazeroso aquilo. Sedutor. Mas o mais importante não é o show. O mais importante é um louvor bíblico. É um louvor que aponta para Jesus. É um cântico que te leva a entender e compreender aquilo que você está cantando. E quando você canta, a sua mente, a sua inteligência é estimulada a compreender as profundezas do Espírito de Deus. E quando você compreende esses mistérios, você passa a ser pleno do Espírito e você louva a Deus com cânticos espirituais. Você dá vazão a uma espiritualidade sadia. Né? Naquela música que vocês cantaram agora, maravilhosa, meu. É pura Bíblia. Agora tem gente cantando que nem ouve o que está cantando, nem sabe o que está cantando, nem entende o que está cantando, mas vai naquele balanço ali. Canta a música do mundo, crente sai daqui, canta a música do mundo lá, falando do diabo, de adoração ao diabo, de coisas horríveis, dessas músicas que são tocadas aí.
E você acha que você não está tentando a Deus fazendo isso? Você acha que você não está trazendo coisas ruins para a sua vida? Porque aqui ele afirma, não tentarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente agora, tem ditos pastores vendendo o cabelo de Sansão, meu. Que vergonha! Não pode vender o do Otaviano, já acabou. Já vendeu tudo já, Otaviano. Não é? Vendendo terreno no céu. Ó, compra logo que está acabando. O terreno no céu está acabando. Inacreditável. E tem gente que segue. Tem gente que segue o Henri Cristo. A gente estava falando isso no almoço. Asaf era um levita, servia no templo. Davi constituiu ele para ser um tocador, um cantor no templo durante 8 horas do seu turno. E ele via os ímpios prosperando, não ficavam doentes, comiam bem, viviam bem, regaladamente, de festa em festa, de churrasco em churrasco, à vontade, celebrando, cantando, andando de carrão, financiado, mas andando de carrão. Né, Fê? Financiado, né? Ele falou, terrível coisa foi tentar entender isso. Mas eis que veio o temor quando Deus revelou para ele o final deles. A gente julga que ser rico é ser abençoado. É bem claro. Deus amaldiçoa alguns com dinheiro, cara. Eles distorcem a palavra de Deus em benefício próprio, criando redutos espirituais, currais, que adoram homens e não a Deus. É interessante quando Deus ele vai conversando comigo, e olha o que está escrito em Jeremias 23, ele me trouxe, é inacreditável, assim como bate bem com o que a gente vê hoje, né? Olha que interessante essa afirmação de Jeremias. Quem que foi que escreveu o livro de Jeremias? Foi o escriba. Quem foi, Valtinho? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que revelou isso a Jeremias. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o autor do livro de Jeremias é o Espírito Santo. Tá bom? E aqui, ó. Versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta a seu próprio companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Olha como é forte esse versículo 31. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua palavra e afirmam, o Senhor disse.
Se alguém chegar para você e falar, o Senhor disse, você fala, está na Bíblia? Mostra aí na Bíblia. Que o Senhor falou para mim deixar o emprego, o Senhor falou para mim. O povo vai para a igreja para conhecer a Deus, para servir a Deus, para conhecer a profundidade da mensagem de Deus. E fica ouvindo profetada. Fica indo atrás de bola de cristal. Ah, pastor, traz uma revelação aí. Se você não crê, você vai para o inferno. Bom, mas essa revelação é. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não se arrepender dos seus pecados, se dobrar diante da cruz do Calvário, e receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está completamente perdido. Essa é a revelação. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras, e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amém, igreja? Está fraco esse amém? Fala amém, igreja? Amém, amém. Quando a gente tem a Deus, a gente parte para um outro desejo de triunfalismo. A gente acha que Deus vai nos abençoar em tudo. O que a gente fizer, Deus vai com a gente, como foi com Abraão, e ele vai prosperar. E se não prosperar, a culpa é dele. Isso chama-se triunfalismo. Isso é mentira. Se o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, já quebra essa doutrina. Dessa prosperidade. De que você vai dar aqui, Deus vai te dar 10 vezes mais. Que você vai morar numa casa com 3 cômodos e Deus vai te dar 10 cômodos. Que você vai ter um carro velho, mas Deus vai te dar um carro importado. Prestações, né, Fê? Muito cuidado com isso. Deus julga sim. Em Gálatas 6, 7, 8 fala que de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. A lei da semeadura é uma lei espiritual das mais importantes. Aquilo que você semear, você vai ceifar. Se você semear tristeza, você vai colher tristeza. Se você semear corrupção, você vai colher corrupção. A gente acha que eles são felizes, né? Que eles estão... Nada, cara. Não tem sabor na comida, cara. E andam com medo. Tem que contratar segurança. Porque são servos do mal. E colhem o mal para si. E Provérbios fala muito, muito claro, né? Há caminhos para o homem que parecem certos, mas dão ao cabo de morte. Você vai tentar ao Senhor, que é o único capaz de tirar a sua vida. De maneira nenhuma. E aí, na terceira tentação, pode passar o slide, vem a adoração. Veja, nenhuma destas coisas nos dá vantagem sobre aqueles que não as conhecem. Porque doutrina não se fala para a pessoa que não crê ainda. A gente tem um erro enorme quando a gente vai falar de Jesus e tudo, doutrinar as pessoas. Não, a palavra de Deus é contrária à nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Ela pende mais para o erro do que para o acerto. Para aquilo que é errado, para aquilo que é contrário, para aquilo que transgride a Deus e a lei e a sua lei. Logo, a gente não pode anunciar doutrina para quem não é cristão. A doutrina é para nós, crentes, que frequentamos a igreja, que vamos crescendo em maturidade, para essas crianças que estão crescendo, ouvindo o Evangelho. E já tem certas doutrinas como naturais. Foram criadas. Eu vim do mundo, meu irmão.
Quando eu fui selado pelo Espírito Santo, no dia 25 de julho de 1998, para mim, Paulo Coelho era santo, cara. Todos os caminhos levavam para a salvação. Mas a doutrina foi vindo. O conhecimento foi vindo. E eu começou a haver um processo de separação, santificação. Isso aconteceu na vida do Ulisses. Você acha que ele gostou quando as meninas começaram a vir para a igreja? De jeito nenhum. Ele preferia que elas fossem para o bar beber do que vir para a igreja. Não era? Onde elas estariam se elas não tivessem vindo para a igreja? Com quem elas tinham casado? Olha o Léo, que homem abençoado. Meu malvado favorito. Quem ouve entenda, né, Léo? Mas é isso. Deus, Ele exige exclusividade. E o nosso culto, ele é exclusivo para Ele. Culto é base de uma prática de busca para mudar a nossa cultura. Paulo levanta a voz em Filipenses e fala, em nome da defesa da fé evangélica. E apesar de que está havendo distorções hoje, por aqueles que estão tentando Deus, em distorcer a palavra de Deus, dá até vergonha de falar, não, eu sou evangélico. A gente avisa que a gente é cristão. Eu sou cristão antes de ser batista. Porque tem batista que vai ficar. Só os cristãos vão subir. Tem batista pastor que não é nascido de novo. Lidera a igreja. Prega direitinho. Mas não nasceu de novo. Não adora a Deus plenamente. Precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito para compreender e se submeter à vontade de Deus. A adoração leva a gente a isso, a nos santificarmos. Aquele que é o oleiro, aquele que é o seu dono, aquele que é o seu Senhor, começa a te forjar para te limpar dessa Babilônia chamada mundo, dessa Babel religiosa. A principal delas, por exemplo, é a idolatria. Lá em Isaías, capítulo 44, vamos ler a partir do verso 6. Diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Só há um Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Eu sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que vai acontecer. Porque Deus falou, e eu creio na palavra de Deus e me submeto a Ele. E Ele sabe de todas as coisas. Presente, passado, futuro. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. E aí na continuação do texto, ele vai expor a loucura da idolatria. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Olha o resultado de um idólatra. Ele é confundido. Ele parece com a imagem que ele idolatra. Ele tem olho, mas ele não vê. Ele tem ouvido, mas ele não ouve. Ele não consegue caminhar no caminho do Senhor porque ele está enganado. Ele se tornou como o ídolo dele.
Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a como plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de uma madeira, se aquenta e cozinha o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. E aí ele continua, se vocês quiserem. No Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Porque o nosso Deus está nos céus. O Deus deles tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não respiram. Até para andar tem que ser carregado. O projeto da idolatria é que a Bíblia reza que atrás de cada imagem existe um demônio que opera. E a idolatria vai ser tamanha, a partir de agora, para o final dos tempos, que Satanás vai criar uma imagem que fala. Ele vai comunicar fôlego a uma imagem. Se as pessoas seguem uma imagem muda, o que dizer de uma imagem que fala? Então, em Romanos capítulo 1 diz que, julgando-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus invisível em imagem e semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí, lá no final do capítulo, você vê o resultado da idolatria. Homem namorando homem. Mulher namorando mulher. Sendo desobedientes aos pais. Mentirosos. Criadores de males. E aí você vê todos os adjetivos que a idolatria produz na nossa sociedade. A feitiçaria. A feitiçaria, meus irmãos. É isso que eu acabei de falar, né? Que manda incenso, bota notinha de $1 na carteira, né? Come lentilha no ano novo, né? Vocês sabem outras coisas aí? Pé de coelho, coitado do coelho. 7 ondinhas, né? Vem na igreja e adora os astros do céu. Você tem signo? Qual é o teu signo? Você fez o mapa astral já? Jogou cartas? Búzios? Patuá? Borra de café? Leu a mão? É criativo, né? Bem criativo. A feitiçaria é isso. E Apocalipse 22 diz que os feiticeiros não entrarão na Nova Jerusalém. A porta vai ser fechada na cara deles. Quem consulta mortos, mau agouro, trabalhos. Agora, estão se construindo, estão se manifestando da liberdade de culto. E que a gente não pode pregar contra essas coisas. Ok. Como a gente vai levar o evangelho da salvação? Pelas nossas boas obras.
cujo último argumento é falar. Mas pelo exemplo de santidade, de postura, de honra, de conduta, de reputação, de serviço. A ciência, né? Antigamente todos os cientistas eram teólogos. Hoje a ciência procura provar que não existe Deus. Mas aqui, nessa passagem em 1 Coríntios, diz que ele pega os sábios na sua astúcia. Porque ele tornou a sabedoria deste mundo em loucura. E fez dos sábios tolos. Eis que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque nós pregamos a loucura da cruz. E a palavra da cruz é deveras loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque a sabedoria deste mundo não conseguiu compreender a Deus. Aprove Deus revelar a sua sabedoria através da interpretação e da pregação da sua palavra. Amém? Vocês estão adquirindo sabedoria aí? Eterna? Essa ninguém pode tirar. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém pode te afastar do amor de Deus que está sendo manifesto aqui hoje, te ensinando essas coisas. O gnosticismo, Colossenses capítulo 2, vamos terminar. Colossenses capítulo 2, puxa, Colossenses é um livro tão pequenininho, mas com uma profundidade tamanha, que um dia o pastor Otaviano me vai permitir a gente passar uma vigília a noite inteira dentro do livro de Colossenses. E eu prometo para vocês que Colossenses dá uma pregação de 1 ano. Oh, glória. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 2, sobre essa manifestação gnóstica, desse entendimento da separação da carne para o espírito, que essas tradições e essas doutrinas são realmente, não servem para nada. No versículo 8 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava da lei, de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E olha a vitória sobre o capiroto ali, ó. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Que palavra poderosa! Um Deus que se fez homem e que se sacrificou para a nossa morte, a minha morte, para que eu tivesse esperança de vida eterna. E já estabeleceu o seu decreto. Se eu fui batizado nele, como ele ressuscitou, eu serei ressuscitado. Quem aqui tem fome de vida eterna, levanta a mão. Oh, glória. Se você veio aqui é porque você tem fome de vida eterna. Deus aceita aqueles que têm fome de vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Adorar a Deus em espírito e em verdade é a nossa única opção.
nosso único meio de caminhar e trilhar este caminho de salvação. Largo é o caminho que leva à perdição, largo, porque Satanás é muito criativo. Ele transforma a mentira em verdade, ele traz ilusão no deserto de que existe um oásis naquela direção, mas te leva para a morte. O mundo está um deserto, desolado. E a única forma de você escapar disso tudo é trilhar o caminho de salvação. E este caminho é estreito, para que não haja confusão. É por isso que é um único caminho. É por isso que é uma única verdade. É por isso que é uma única vida. Contempla o Senhor em tudo que você faz. Tudo que você faz. E tudo te irá bem. Medita na Escritura de dia e de noite. E procura cumprir tudo aquilo que nela está escrita. Você estará protegido. No dia mau, você será consolado. No dia da tristeza, do desespero, você manterá viva a chama da esperança. Porque é o Senhor que te protege. É o Senhor que te guarda. E é a palavra dele que foi proferida, não a tua. Não os teus achismos ou projetos. Porque uma coisa pensa o homem, mas Deus é que dá direção aos seus passos. Se Ele é aquele que nos guia como um bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, quem somos nós para nos afastar desse rebanho? Uma palavra para vocês é que a gente é uma igreja familiar. Você é conhecido pelo nome aqui. Hoje, a minha trajetória de estar aqui é pela vontade de Deus. Eu poderia me projetar profissionalmente como um pastor, ganhando bem. Mas não vou fazer isso. Porque eu amo cada um de vocês. E igreja é que nem família. Eu escolhi ter um irmão. Não, eu vou casar com a Patrícia e eu quero uma filha chamada Vitória. Foi assim? Tem como eu abdicar dela? Eu vou suportar o silêncio do Eiji. É o jeito dele. Ele é uma pessoa sábia, com experiência, com devoção. Eu vou me compadecer da obra do Valtinho e da Dani. Contar de 3 não é fácil não, cara. Eu vejo que a careca do Tony brilha. É uma pessoa sábia, iluminada, cara. Um homem de Deus que prega, que anuncia o Evangelho, conhece as coisas de Deus profundas. E essa luz que está em cima da tua cabeça não é a luz do física, não, é de Deus, meu irmão. Deus é contigo, Tony. Regina, devoção, todos vocês aqui. Vocês são muito valiosos, gente. Olha lá um que cuidou de 3 também, o Rubão. Então a gente que conhece a história, sabe, Célia? Né, Mara? A gente conhece a história de cada um. A gente caminha junto. A gente não é como uma pessoa que entra naquela multidão toda, participa do oba-oba, vai embora. Cadê o pertencimento à comunidade? Porque a igreja primitiva era nas casas. Deus nos concedeu a graça de termos um lugar para nos reunir. Mas independente dele, vamos nos amar. Vamos nos abençoar. Vamos praticar o verdadeiro evangelho. E ele é simples. Ele é possível.
E Ele é poderoso. Pode terminar com o slide próximo. Não é religiosidade, não tem aquele louvor lá? É intimidade. Caminha íntimo, seja íntimo de Deus. Esse é o objetivo que nós, pastores, temos. Levar você à intimidade com Deus. Para que você se proteja de todo o caminho ruim, de todo o engano, de toda falsa esperança, de toda ilusão, de tudo aquilo que não presta, que não edifica. Amém? Tony, vem cá para orar por nós, vem cá. Vamos orar, igreja. Se você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor, por favor, traga diante de Deus, amém? Cara, como é que você fez isso, Tony? Pai querido Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar teu santo nome, Senhor, te agradecer, Pai. Obrigado porque nesse tempo, Pai, de tanta coisa ruim, Pai, tanta perseguição que nós estamos passando, Senhor, nós temos um local para congregar, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Tua palavra que penetra os nossos corações, Pai, que nos cura, Senhor, que nos ensina, Pai, que nos exorta, Senhor. Obrigado por esta casa, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Alexandre, Senhor, por usar o teu servo para nos abençoar, Pai. Nós colocamos diante de ti, Pai, a vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor. Cada um que nos ouve, Pai. Que a tua palavra, Senhor, penetre nessas vidas, nas nossas vidas, Senhor. Nos transforma, Pai, nos ensina, Senhor. Que nós saiamos daqui diferentes, Senhor. Diferentes para refletir a tua luz, Pai. Diferentes, Senhor, para nos desertos das nossas vidas, Pai, nós lembrarmos de ti, Senhor. Nós sermos carregados por ti, Senhor. Não cedermos às mãos do inimigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nós consagramos diante de ti, Pai, a nossa semana, nossas vidas, Pai. E pedimos que o Senhor esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, guarda a palavra do Senhor no teu coração. Vai nessa fé. E usa ela para te proteger, tá bom? Deus é contigo. Agora pega esse louvor aí e torna ele vivo na sua vida, amém? Vamos cantar juntos. Deixa eu dar a bênção pastoral já, pastorzão. Que o poder de Deus, a graça redentora de seu Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja e com toda a família de fé espalhada por toda a terra, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Oi? Tem um lanchinho aqui depois do culto, hein? Então não vai embora, tem lanchinho. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem e inocente. Para o mal, seja excelente para o bem e inocente. Para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem e inocente. Para o mal, seja Excelente para o bem e inocente. Para o mal, E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés.
E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. Boa semana, lanchinha do lado.